Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem pode se sentar? Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, estou aqui para ouvir a Tua palavra, para ouvir o que Tu tens para mim. Se tem alguém conversando do seu lado, pede para essa pessoa, diga para ela que já deu. Se tem alguém conversando do seu lado, peça para ele ficar em silêncio. Jovens, com muita alegria estou aqui, e Deus tem uma palavra para ministrar para nós. Deus tem uma palavra para falar conosco. Deus me usará somente como um instrumento seu, mas a palavra é dele, amém? Você está disposto a ouvir a palavra de Deus? Foi muito difícil para mim escolher o tema dessa pregação. Como me deixaram com um tema livre, eu precisei rezar e perguntar para Deus: o que Tu queres, Deus? E a moção que Deus dava ao meu coração era essa: o mundo está perdendo cada dia mais a consciência do pecado. Eu quero ler para você uma passagem, você não vai precisar abrir para a gente não perder tempo, mas preste atenção, escuta, eu vou ler a palavra de Deus. Mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei. Veja, Jesus está falando com os seus apóstolos que ficaram tristes, porque ele disse que voltaria para o Pai, mas Jesus está dizendo: mas a vossa tristeza se converterá em alegria, convém para vós que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá. Agora aqui eu quero que você preste atenção. E quando Ele vier, olha o que Jesus está nos dizendo e proclamando para nós. E quando Ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do Pai e vós já não me vereis. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Espírito Paráclito, o Espírito da verdade, Ele vos ensinará todas as coisas. Palavra da salvação.
Aplauda a palavra de Deus. Meus queridos, preste atenção. Vou basear a minha pregação agora nas palavras de Bento XVI, o nosso Papa Emérito, que tanto nos ensinou, a qual tanto devemos a esse Papa que ainda está vivo. Papa Bento dizia que o mal do nosso século, o mal do nosso mundo atual, é que o mundo perdeu a consciência do pecado. Veja, se eu já não entendo que isto ou aquilo é pecado, então eu não vou lutar contra isso. Se eu não entendo que isto é pecado, eu vou continuar vivendo o que eu estou vivendo, porque para mim isto não é pecado. Será que você já começou a entender? A gravidade, o Papa está falando algo muito sério. Quando eu perco a gravidade do pecado, quando eu perco a consciência do que é certo e do que é errado, eu já estou vivendo do lado do diabo. Agora, eu não quero fazer essa pregação para os que estão no mundo. Eu quero fazer essa pregação para os que estão na igreja. Eu quero fazer essa pregação para você. Porque nós começamos a notar que também no meio dos cristãos parece que se estamos perdendo a consciência do que é certo e do que é errado. E estamos começando a ter um monte de católico meia tigela. Olha aí para o seu lado, vê se tem um católico meia tigela. Pergunta para ele, você é meia tigela? Ei, presta atenção aqui. Quando o padre fala em um cristão meia tigela, eu estou me referindo a cristãos que vêm para a igreja, vêm para grupos de jovem, fazem milhões de retiro, vêm para todas as missas, colocam camisa de Jesus, colocam cadeia de Nossa Senhora, colocam véu na cabeça, mas não mudam de vida, mas não tem mudança de vida, não tem metanoia. Como vocês tanto escutam metanoia, que significa mudança de mentalidade, conversão dos pensamentos. Eu estou querendo hoje falar com uma juventude que está na igreja. Eu quero que você preste atenção em mim e comece a levar a sério o evangelho a qual você quer seguir, porque segundo a palavra, ou você é quente ou você é frio. Se você quiser ser morno, não precisa vir para a igreja, não precisa. Quem é morno já está com Satanás, filho. A palavra ela é tão dura que Deus fala que Deus vomita os mornos, ou seja, Deus tem nojo de uma pessoa indecisa, de uma pessoa que quer estar com um pé na igreja e um pé no mundo. Deus tem ânsia. É muito melhor a honestidade de alguém que quer viver no pecado. Pelo menos ela está sendo honesta, ela não está falsificando, ela está vivendo o que ela quer viver. Agora é tão triste quando no meio da igreja nós encontramos pessoas que fazem máscaras de cristãos. E era isso que Jesus criticava na sua época, os fariseus, porque eles colocavam leis pesadas em cima dos outros, mas eles mesmos não cumpriam. É por isso que Jesus com aquela mulher adúltera fala, quem não tiver pecado atire a primeira pedra, porque eles queriam tacar pedras nela, mas talvez muitos deles tiveram relação sexual com ela. Condenamos os outros, vivemos de aparência. Eu quero convidar você a parar de viver de aparência. Eu quero que você entenda que a tua luta de cristão é contra o pecado, amém?
Veja, o mundo está perdendo a consciência do pecado, e isso está entrando na juventude católica, isso está entrando dentro da igreja. O que é pecado? Segundo o Catecismo da Igreja Católica, é algo que vai contra a nossa razão. Ou seja, vai contra a minha finalidade. Por exemplo, a igreja diz que é pecado o sexo fora do casamento. Isso é um ato que vai contra a razão. Ou seja, Deus não criou o sexo somente para prazer. Deus criou o sexo para a procriação dentro de uma vida familiar, dentro de um casamento. Quando o sexo sai dessa finalidade, o sexo perde o seu sentido, o sexo perde sua finalidade, o sexo começa a ser um pecado, uma ofensa a Deus, vai contra a razão. Mas quem que determina o que é certo e o que é errado? Deus. Pecado, meus filhos, é uma ofensa a Deus. E o mundo perdeu esse significado de que quando eu peco, eu ofendo a Deus. Deixa eu perguntar para você: será que você, quando comete um pecado, fica triste? Ou já é algo normal para você? Será que você entende que quando você comete um pecado, você está ofendendo a Deus Todo-Poderoso? Quando você fala mal da vida de alguém, quando você conta uma mentira, quando você comete qualquer pecado, você está ofendendo a Deus. Nós que somos cristãos não podemos perder a consciência do pecado. Veja, e quanto mais santo eu estiver, quanto mais em Deus eu estiver, mais a minha consciência de pecado fica afinada, viu? Porque para aquele que não está tão em Deus, tais determinadas coisas podem. Só para você ter noção, João da Cruz, ele foi um santo que foi chegando tão perto de Deus, você sabe disso. São João da Cruz foi um mestre de espiritualidade, foi um dos maiores santos que a igreja católica já teve. São João da Cruz, ele foi ficando tão perto de Deus, que para ele as mínimas coisas ofendiam a Deus. Por exemplo, um dos pecados que João da Cruz chama de imperfeição é falar demais. O que tem de pecado em falar, gente? Mas João da Cruz vê falar demais como um pecado, ou melhor, uma imperfeição. Porque ele estava querendo tanta intimidade com Deus, que quando ele está tão afinado na consciência do que é certo, do que é errado, do que é pecado, do que é imperfeição, que até as mínimas coisas para ele são importantes. Você está me entendendo, sim ou não? O mundo continua pecando o pecado de Adão e Eva. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Gente, aquele pecado continua se repetindo na história. O pecado de Adão e Eva foi querer ser igual a Deus. O pecado de Adão e Eva foi querer se colocar no lugar de Deus. Gente, ultrapassar o seu limite criatural e querer ser Deus. Ou seja, quando Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal, e diz: olha, vocês podem comer de todas as árvores, menos daquela. Deus estava querendo dizer algo para Adão e Eva. Aquela árvore mostra que vocês são livres, mas que existe um limite para vocês, porque vocês são criaturas. Então aquele limite vocês não podem ultrapassar. E qual é o limite? Quem determina o que é certo ou o que é errado sou eu. Você está entendendo? Aquela árvore do conhecimento do bem e do mal significa isso. Quem determina o que é certo, o que é errado sou eu, porque eu te criei. No dia que você comer daquela árvore, significa que você não quer ouvir mais minha voz, e você vai determinar o que é certo e o que é errado para você. Ou seja, você virou Deus
de você mesmo. É um pecado grave, sim ou não? E eu pergunto a vocês, será que ainda nos dias de hoje, tem pessoas que querem decidir na sua própria vida o que é certo ou o que é errado? Sim ou não? Quantos católicos que nós vemos que a igreja fala uma coisa, eu não concordo, eu não aceito. Mas quem é você para discordar? Quem é você para dizer se é, se não é? Quem é você? Você virou Deus? Devíamos nos prostrar diante de certas pessoas que acham que podem dizer o que é certo e o que é errado. Irmão e irmã, ninguém aqui pode dizer o que é certo e o que é errado. Isto vem do nosso Deus. O que é certo, o que é errado, Ele define. Eu só tenho que obedecer. E quando eu não quero fazer isso, eu estou cometendo pecado. Gente, tem uma coisa que nós não podemos mudar. Nós sempre seremos criaturas. Amém? Por mais que você queira, por mais que Lúcifer quis, ninguém pode ser igual a Deus, porque a Bíblia diz que nós só temos um só Deus, ninguém igual a Deus. Quem como Deus, disse Miguel, ninguém como Deus, ninguém pode ser igual a Deus. Eu tenho que reconhecer a minha condição, eu não posso ultrapassar o meu limite, e se meu limite é ser criatura, eu tenho que obedecer o Criador, e se Ele já determinou o que é certo e o que é errado, eu não posso querer mudar as coisas. Amém? Agora o que está acontecendo hoje? O errado está tomando o lugar do certo. As pessoas estão querendo definir o que é certo ou o que é errado. Está acontecendo uma inversão de valores. E gente, quem mais tem feito isso? Porque eu não sei se você sabe, mas o meio mais poderoso que o diabo tem em suas mãos, qual é? Qual é? Qual é o meio mais poderoso que o diabo tem para difundir a sua palavra? Televisão e internet. Eu posso falar também da política. E aqui eu não me refiro a política, político que rouba. Eu estou falando política porque eles têm o poder da caneta em dizer e aprovar leis que vão contra Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a televisão a todo instante, a toda hora, tem mostrado, tem feito uma inversão de valores. Porque um dos valores, por exemplo, que Deus fez foi, Deus criou Adão e... Deus não criou Adão e Ivo. Olha para quem está do seu lado e diga, Deus criou Eva e Adão. 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 O que vocês estão rindo, seus cabeças sujas? Deus criou Adão e Eva. Aliás, se tivesse criado Adão e Ivo, até hoje, eles tinham ficado velho, morrido e ela. Mas veja, a televisão, a internet, tem feito uma inversão de valores, querendo mostrar para mim e para você, que a família ideal, não é papai, mamãe e filhinhos, mas é uma família do jeito que você quiser. 2 mamães, 2 papai. Está acontecendo sim ou não uma inversão de valores? E essas coisas estão entrando dentro da tua casa. E você que é jovem hoje, os teus filhos vão sofrer isso. Os teus filhos vão sofrer a consequência disso. Está acontecendo uma inversão de valores. E veja, eu dizia,
o errado está ficando certo. O homossexualismo, por exemplo, cresce a cada dia mais. E daqui a pouco, quem é homem é o errado. E quem virou está o certo. É verdade ou não é? Estou falando mentira? Está acontecendo uma inversão de valores. Estão se colocando no lugar de... E a palavra de Deus diz algo muito importante: não vos conformeis com este mundo. Se você é um cristão que se conforma com este mundo, é porque você já é deste mundo. Eu não vou me conformar, eu vou abrir a boca e vou falar. Se você não abre, se você não fala, é porque você já se conformou. Porque tem um monte de cristão que fala assim: eu falar o quê? Eu não discrimino ninguém, eu não tenho que falar nada, eu não vou julgar. Não é julgar a vida de ninguém, a gente não quer falar da vida de ninguém, mas a gente não pode aceitar o pecado, a gente não pode achar que isso é normal, nós não podemos nos conformar com o errado, porque daqui a pouco isso está entrando na sua vida, está entrando na sua família e você não percebe. É claro, o diabo não vai vir com um chifre. E qual é o jargão? O importante é o amor. Olha lá, é homem com homem, mas se amam. Não é melhor do que estar com uma mulher e brigando? Olha que comentário inútil. Porque não pode existir amor sem Deus, porque só Deus é amor. Se você tirar Deus da jogada, você nunca será capaz de viver o amor verdadeiro e o amor pleno. Você quer amar alguém? Precisa colocar Deus. Se tirar Deus, já não é amor. Como eu posso dizer que eu amo o outro tirando Deus? Não, isso não é possível. Hoje há essa inversão de valores. Só que eu quero dizer a você que o mundo quer fazer a inversão de valores, mas não pode. Você não pode permitir que inverta os seus valores. Os seus valores são quais? São os valores da Sagrada Escritura, amém? Aqui estão os meus valores. Se um dia alguém perguntar, quais são os teus valores? Onde estão os teus valores? Os meus valores estão aqui. E se você não quer seguir esses valores, eu não sei o que você está fazendo aqui. Porque ser católico é seguir esse livro. Uma frase nós temos ouvindo muito: não existe verdade. Não existe verdade absoluta. Tudo é relativo. A verdade para um não é a verdade para outro. Muitos falam assim para você: não, isso é verdade para você, mas verdade para mim não é. E parece que nós estamos vivendo num mundo onde não existe verdade, onde não existe mentira. Para você é verdade, para mim é mentira. Como se a verdade a gente pudesse fazer um jogo. Irmão, irmã, eu pergunto a você: será que é verdade isso? A verdade existe ou não? A verdade existe ou não? Perguntam para você, diante de tantas religiões no mundo. Quando me perguntam, eu não tenho medo de dizer. Não tenho. Porque todas as religiões são boas, elas levam para Deus. Não. Se a minha religião está certa, a tua está errada. E se a tua está certa, a minha está errada. Porque uma prega algo diferente da outra, não é verdade ou não é? E eu só sei que quando Jesus fundou a sua igreja, ele chegou para Pedro e disse: tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Não falou as, falou só uma, a minha igreja, sobre Pedro. E a única igreja que eu conheço que está fundada sobre Pedro, nunca saiu de Pedro, se chama Igreja Católica Apostólica Romana.
Todas as religiões valem. Eu não estou falando que eles vão para o inferno, Deus me livre, nem a igreja fala isso. Mas se existe uma igreja verdadeira, se chama Igreja Católica Apostólica Romana, aí a igreja até tem um documento que diz: nas outras igrejas então existe o quê? Existe sementes de verdades. Existem algumas verdades? Existem, e é por causa delas que muitos serão salvos. Mas a verdade plena, a verdade completa, a verdade total, só existe numa: católica, apostólica, romana. Sim, jovem, existe verdade, e a verdade não é uma ideia, a verdade não é uma teologia, a verdade não é uma doutrina, a verdade não é uma placa de igreja, a verdade é Jesus Cristo, é uma pessoa. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Sim, existe verdade. Eu não vou entrar, não podemos entrar nessa relativismo que o mundo está vivendo, porque o relativismo que o mundo tem vivido tem feito de nós vivermos também o relativismo religioso. E o que é o relativismo religioso? Hoje eu vou para a igreja católica, amanhã eu vou para a igreja universal, depois eu vou fazer uma macumbinha ali. E eu trago umas pedrinhas para casa para trazer sorte. E eu vejo todo dia o meu signo para saber o que o cosmo está falando para mim. Ah, irmão, irmã, você não está vivendo a verdade de Jesus Cristo, amém? Eu quero quero que hoje você seja libertado de todo erro, de toda falsidade, e comece a viver a verdade de Jesus Cristo. Só que tudo isso que o mundo prega vem revestido de uma capa, e a capa se chama a capa do preconceito. Se você falar, você é preconceituoso. É ou não é? Ah, você tem preconceito com as outras religiões. Eu não tenho nada a ver com as outras religiões. Agora eu gosto muito de uma história de Napoleão Bonaparte. Perguntaram para Napoleão, que Napoleão ficou famoso, um homem influente. Perguntaram para Napoleão: Napoleão, por que você não funda uma igreja, Napoleão? Aí Napoleão disse assim, uma sábia resposta, que todos esses pastores deviam ter dado, e todos os que criaram um dia uma seita ou religião. Napoleão disse assim: para você fundar uma igreja, você precisa de duas coisas. A primeira eu não quero, a segunda eu não posso. A primeira, você precisa morrer numa cruz. Essa eu não quero. A segunda, ressuscitar. Esta eu não posso. O único que tem autoridade para fundar uma igreja se chama Jesus Cristo, e Ele fundou. É tão bonito ver os nossos irmãos evangélicos que levam a sério a palavra, porque tem muito evangélico levando a sério a palavra, graças a Deus. E é tão bonito ver que eles estão começando a estudar patrística, gente. O que é patrística, para quem não sabe? Eles estão estudando os nossos primeiros santos da igreja católica, os primeiros padres, os primeiros mártires. É comum hoje você ver na mão de evangélicos textos da patrística. E daqui a pouco eles estão chegando até nós, porque quanto mais você desce, aí você vai chegar em Pedro, vai chegar em Jesus, e você vai entender que a igreja católica é a igreja da patrística, é a igreja de Pedro. Eu estava dizendo que tudo que o mundo fala vem com essa capa, a capa do preconceito. Se você falar, você é preconceituoso. E aí nós podemos cair nesse respeito humano. O que é respeito humano? Eu não vou falar não para não doer. Ou seja, é pessoa que vai criando o rabo preso umas com as outras. Esses dias eu fui pregar numa igreja.
E eu preguei a palavra, o povo gostou da homilia, saí da missa, o povo tudo feliz, me abraçando, tal. Fui para casa feliz, missão cumprida. Quando eu cheguei em casa, no outro dia, uma pessoa me disse assim: Frei, você já viu seu Facebook? Falei, não. Está um alvoroço. Tem um monte de pessoa questionando a sua pregação de ontem na missa. Falei, nossa, estranho. Eu tentei me lembrar do que eu tinha falado. Falei besteira, gente. Eu fui lá dar uma olhada. Não sabia muito mexer naqueles negócios que eu acho que é só para a gente ler. Eu não vejo muito essas coisas. Fui tentar ver, descobri, achei. E as pessoas diziam assim, algumas pessoas diziam assim: a sua pregação foi maravilhosa, até que você disse isso. A partir daí, você começou a ser preconceituoso, você nos machucou, você foi chamado para pregar o amor, e o que você pregou não é o amor. As pessoas se referiam, quando eu disse na homilia da missa, que eu fiquei indignado quando eu vi a Rede Globo, em rede nacional, no Fantástico, aplaudindo um beijo gay pela primeira vez na televisão. Eu fiquei indignado como que uma TV pode bater palmas e aplaudir e fazer o Brasil comemorar um primeiro beijo gay. Falei só isso na missa. E para aquelas pessoas foi motivo de ataque. Falaram que eu era preconceituoso, que eu era antirreligioso. Só faltaram falar que eu era o Satanás. Mas eu disse assim para essas pessoas: minha filha, meu filho, eu não prego o evangelho para te agradar. Eu prego o evangelho para agradar Jesus Cristo. Eu não tenho um rabo preso com você, eu tenho um rabo preso com meu Deus. Porque segundo a palavra, isto é pecado. A minha palavra diz que é pecado. Deu vontade de eu me ajoelhar diante dele e falar: oh, nasceu um outro Deus aqui, eu não conhecia ainda, que quer determinar o que é certo, o que é errado. Meus filhos, eu estou dando um exemplo que aconteceu comigo, para te mostrar. E veja, é pessoas que estão participando das nossas missas, estão participando dos nossos grupos, estão participando da igreja, mas querem continuar na mesma vida errada. Se você quer continuar na mesma vida errada, filho e filha, a igreja só vai te fazer mal. Aqui não é lugar de santos, aqui é lugar de pecadores, mas não pecadores que querem continuar no pecado. Aqui é lugar para pecadores que querem mudar de vida, que querem fazer uma conversão diária. Eu preciso correr? Diga comigo: Senhor, eu não posso me conformar com o pecado. Eu não posso me conformar com este mundo. Quando eu falo em pecado, eu não estou falando só de sexo, essas coisas. Porque às vezes a gente fala de pecado, você só pensa em coisas da carne. Eu queria elencar o que eu quero dizer com pecado. Paulo vai dizer assim: as obras da carne são estas, preste atenção. Fornicação. O que significa fornicação? Sexo fora do casamento. Paulo está elencando os pecados que devem estar na sua lista negra, que estão te levando para o inferno. Aliás, se o que eu falar aqui você encontrar na sua vida, sua ficha está preta, filho. Eu já vou começar lendo o final da frase, para você entender que a sua situação está preta. Porque os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Fui claro? Tudo que eu disser aqui, os que praticam não herdarão o reino de Deus. Não é um papa que falou, não é o Frei Gilson que está falando, é a santa palavra de Deus em Gálatas. Eu acho que ela tem poder, sim ou não? Eu acredito nessa palavra, você crê nela?
Então, se você se encontra em alguma dessas coisas que eu vou dizer agora, a tua ficha está preta. E você devia sair daqui desesperado procurando um padre. E eu não vou conseguir te atender. Fornicação, sexo fora do casamento. Impureza, pensamentos impuros, olhares impuros. Você precisa se converter nesse sentido. Vai ligar a internet, vai ligar o computador, vai ver o celular, só sabe ver pornografia. Impureza. Não consegue olhar para uma menina com pureza, não consegue olhar nada sem malícia. Isso é impureza. A Bíblia diz que o pecado vem pelo olhar. Olhar é a janela da alma. Libertinagem, o que é libertinagem? Eu faço tudo o que eu quero. Liberdade não é fazer o que eu quero, liberdade é fazer o bem. E quando eu faço tudo o que eu quero, eu estou sendo libertino. Idolatria, quando eu coloco alguma coisa no lugar de Deus. Ou seja, quando eu falto na missa para ir para a praia. Quando eu falto na missa para ficar com os meus amigos. Idolatria, deixei Deus por causa de um shopping, por causa de um amigo, por causa de uma praia. Idolatria. Superstição, quando eu começo a acreditar que coisas podem me trazer sorte, $1 na carteira. Alguma coisa que eu levo para minha casa para me trazer sorte. Pecado. Mas aqui está vindo os pecados piores. Cada vez Paulo vai fazendo os pecados ficando piores. E veja que o pecado pior não é o pecado do sexo, viu? Fora do casamento, que muita gente acha que esse é o pior pecado que existe. Não, esse ainda não é o pior pecado. Tem pecado pior. E Paulo continua, está crescendo a lista. Inimizade. Quando você começa a ter inimigos. Quando você começa a ter brigas com as pessoas. E aí Paulo diz, brigas. Você briga com alguém? Ei jovem, você tem brigado com seu papai, com a sua mamãe? Você tem brigado com seus irmãos? Você quer perder o céu por causa de briga? Que mais? Ciúme. Tem gente ciumenta aqui? Ixi, eu acho que tem gente se acusando já. Mas não é para rir não, filho, é para chorar. Que mais? Ódio. A Bíblia diz que quem odeia seu irmão é um assassino. Ambição. Você já tem um celular que você precisa, não, mas quer mais, quer outro. Você já tem roupa para vestir, não, mas quer aquela lá. Você já tem tudo que você precisa, não, mas quando anda no shopping fica desesperado, gasta o que não pode, pede para o papai, chora, ai, tem que me dar, tem que me dar. Ambição, quer sempre ter mais do que precisa. Discórdia, sempre arruma discórdia, nunca concorda com o outro, não dialoga, sempre discordando, sempre brigando, discordando. Partido, é quando você cria panelinha, você se une a um grupinho e o outro não pode se envolver. Será que isso tem em igreja? Será que isso tem em grupo de jovens? Inveja. Inveja não é quando eu quero o que o outro tem. Porque não tem nada demais você olhar para o carro do outro e falar assim, nossa, como eu gostaria de ter um carro desse, eu vou batalhar e vou conseguir também. Amém, ótimo. Inveja é quando você olha a pessoa com um carro bonito e fala, devia bater o carro no primeiro poste. Porque você ficou triste pela alegria do outro. Inveja é quando eu fico triste quando o outro se dá bem. Bebedeira. Tem gente se acusando. Pode beber ou não, Frei? Não pergunta para mim não, filho. Aqui, ó. Ah, mas o padre bebe. Eu vi um padre que bebe. Azar dele, filhote. Você vai seguir o padre ou Jesus Cristo?
Não importa quem está bebendo, não importa quem está fazendo, pode ser o Papa, você vai seguir Jesus. Orgias. O que é orgia? É sexo de tudo que é jeito, tudo pode, tudo é permitido, sexo oral, sexo anal, sexo com bicho, tem gente que faz sexo com bicho, tem gente que faz sexo até com morto, minha gente. Tem de tudo, sexo homem com homem, mulher com mulher, sexo a 2, a 3, a 10, a 20. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Ou deixamos de viver isso, ou nunca seremos cristãos. Você está entendendo, sim ou não? Será que na sua ficha apareceu alguma coisa disso aqui? Tá preta, filho. Olha para quem está do seu lado e diga, vá se confessar. Amém? Preste atenção aqui, eu quero terminar. Eu falei das atitudes do mundo, inversão de valores. Não existe certo, não existe errado, não existe consciência do pecado. O que Deus espera da igreja? O que Deus espera de nós? Como eu disse, eu não vim pregar para os de fora, eu vim pregar para os de dentro. Porque será que ainda nós vamos continuar ouvindo as palavras de Gandhi, que ainda ressoam no ouvido da igreja? Gandhi dizia assim: quando eu li o Evangelho eu fiquei fascinado. Gandhi não era cristão. Quando eu li o Evangelho eu fiquei fascinado, mas quando eu vi os cristãos eu me decepcionei. Será que essas palavras ainda vão ficar gritando nos nossos ouvidos? Ou seja, será que nós vamos continuar sendo cristãos que não vivem? O que Deus espera da igreja? O que Deus espera de você, jovem? Primeira coisa, reconhecimento do pecado. Pecado todo mundo vai ter, e às vezes dos mais bárbaros. E eu vou dizer uma coisa para você: nem eu e nem você está livre dos piores pecados do mundo. Aliás, se a mão de Deus sair sobre nós, nós somos capazes de tudo. Você entendeu? Se Deus não botar a mão na nossa cabeça, nós somos capazes de tudo. Acredite no que eu estou dizendo. Aquilo que você acha que não é capaz de fazer, pode ter certeza que você é. Não sou capaz de matar ninguém não. Você só não mata porque Deus te livra disso. Não sou capaz de fazer. Capaz de tudo. E é por isso que a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuidado para não cair. Quando você vê alguém caindo, não julga não, filho. Coloca a barbinha de molho e fala: eu vou cuidar da minha vida, filho. Eu quando vejo um padre caindo, eu ficar falando mal do padre, que não sei o que foi querer casar, que deixou, eu vou botar a minha barbinha de molho para que eu não seja o próximo. Você entendeu? Primeiro passo. O que Deus espera de nós é reconhecimento. Reconhecer sua miséria. Reconhecer que você é pecador, reconhecer que você é miserável, reconhecer que você é fraco, reconhecer que você não pode ter certeza que o reconhecimento atrai sobre a sua vida a misericórdia de Deus. Amém? Segundo, humildade. O que é humildade? É cabeça torta? Humildade é a verdade, segundo Teresa. Humildade é você reconhecer a verdade de quem você é. E sabe qual é a tua verdade? Você é podre, você é lixo, você é pecado. Se você não descobriu isso, eu estou te apresentando. A tua verdade é essa: você é ruim. Sabe por quê? Porque só Deus é bom. Ah não, padre, mas eu não sou ruim não, eu sou uma pessoa boa. Se você um dia viu bondade em você, é porque Deus foi bom em você. Mas você sem Deus é ruim.
A tua verdade é ser ruim. E ser humilde é reconhecer a sua maldade. Ser ruim, ser humilde é reconhecer sua miséria. Aí você pode falar, não, esse padre está falando besteira. Leia o livro de Teresa de Jesus, chamado O Livro da Vida. E você toda hora vai ver a Teresa dizendo assim: eu sou ruim, eu sou ruim, eu sou ruim. Se Teresa dizia que ela é ruim, quem somos nós, minha gente? Mas Teresa falava que ela era ruim porque ela tinha humildade. Ela não se enxergava. Porque o que é a pessoa orgulhosa? É a pessoa que se acha. Não, eu não sou ruim não, eu sou o bom. Rezo um rosário todo dia. Adoro Jesus. Pago o meu dízimo. E está cometendo o maior pecado do mundo, está se achando Deus, o rei da cocada preta. Humildade. Deus espera de nós, e veja, tudo isso que eu estou dizendo, minha gente, é necessário para uma boa confissão. Reconhecimento, porque quem não reconhece o pecado vai confessar do quê? Quem não tem humildade está indo se confessar para quê? E é por isso que quem não é humilde não consegue se confessar. Ah, eu tenho que falar para o padre isso? Ah, você não é humilde, porque o humilde não tem medo de que o outro conheça a sua miséria. Segundo João da Cruz, humildade é falar mal de si e desejar que os outros falem. Segundo João da Cruz, ser humilde é pensar mal de si e desejar que os outros pensem. Para uma boa confissão, e o que Deus espera de nós também é contrição. O que é contrição? Eu preciso sentir dor pelo meu pecado. Amém? Tem muita gente que já não está mais chorando os seus pecados. Comete o pecado da masturbação. E tem muita gente que talvez está nesse vício, está nesse pecado. Homens e mulheres. E a cada dia mais cresce esse pecado no meio das mulheres. Se masturba, mas não sente dor. Faz sexo fora do casamento? Tranquilo. Cometa um pecado? Tranquilo. Gente, está faltando contrição. Está faltando a gente chorar os nossos pecados. Amém? O que está faltando? O que Deus espera de nós? Arrependimento. Mudança. Eu errei, eu pequei, mas eu não vou mais pecar, Senhor. É arrependimento. E por último, emenda. O que é emenda? Tentar corrigir as burradas que você fez na vida. Se você roubou alguém, vá devolver o que você roubou. Se você falou mal da vida de alguém, vai tentar consertar o teu erro. Se você ofendeu alguém, vai pedir perdão. É por isso que a gente não muda de vida, minha gente. Porque está faltando reconhecimento, está faltando humildade, está faltando contrição, está faltando arrependimento e está faltando desejo de emenda. Amém? Eu termino essa pregação dizendo: a quem você quer servir? A quem? A Deus ou ao diabo? A Bíblia diz que se você quiser ser amigo de Deus, automaticamente você será inimigo do mundo. E se você quiser ser amigo do mundo, automaticamente você é inimigo de Deus. A quem você quer servir, jovem? A quem nós queremos servir? Eu quero pedir, nós queremos pedir ao Espírito Santo, porque eu comecei lendo a passagem da Sagrada Escritura que dizia: quando Ele vier, e Jesus está falando de quem? Do Espírito. Quando o Espírito vier, Ele convencerá o mundo do seu pecado. E eu quero pedir essa graça ao Espírito Santo, que Ele convença a igreja aqui hoje do seu grande pecado. Que o Espírito Santo nos convença. E veja, graças a Deus, eu não estou aqui querendo te convencer. Eu não tenho essa missão. E não vou sair triste daqui se você não se convencer de tudo que eu falei. Azar é o seu, filho. A minha missão é pregar, a minha missão é falar. Se você vai querer ouvir o que eu falei, azar é o seu. Eu estou aqui para
deixar o Espírito Santo te convencer. Amém?